Senador, nós não podemos, na Câmara, ratificar ou homologar os decretos do presidente, senão esse texto não passaria. O que nós fizemos foi assegurar um mínimo de 16 armas para que, independente do governo ser restritivo ou mais abrangente, que este mínimo aos atiradores esteja assegurado. Quem vai dizer quantas armas vai ser permitida como limite máximo vai ser o Comando do Exército. Está redigido que o Comando do Exército regulamentará a quantidade de armas, assegurado o mínimo de 16. Então, o Comando do Exército pode limitar, mediante regulamentação ou portarias, 30 armas, 40 armas, 50 armas, pode chegar a 60 armas. Isso vai de caso a caso ou, se o Exército resolver tratar de forma linear, né, reduzir para 30 armas alguns tipos de atiradores ou ampliar para 60 outros atiradores desportistas, dependendo do caso. Isso vai caber ao Comando do Exército Brasileiro regulamentar o limite máximo. Então, é isso que diz o texto. Apenas traçar um breve histórico de como se deu essa aprovação na Câmara e esses pontos que foram questionados. Primeiramente, para deixar bem claro a questão da quarentena de 5 anos, né? Inclusive, nós a todo tempo, senador, na Câmara dos Deputados, eu como CAC, tentei levar ao limite tudo aquilo que nós, CAC, queríamos para que fosse o ideal. Mas nós sabemos que, principalmente na Câmara dos Deputados, são muitas ideias e muitas forças remando em diversas direções. Então, nós fomos no limite do que nós conseguimos para conseguir aprovar o projeto. Então, por exemplo, o texto do meu relatório original, ele trazia 2 anos de quarentena. A emenda de plenário que foi aprovada, foi um destaque de plenário do hoje presidente Arthur Lira, foi aprovado por unanimidade em plenário para trazer os 5 anos. Então, não seria aprovado sem esses acordos todos para que a gente tivesse um texto de consenso. Até faço uma ressalva aqui, foi feito sob a presidência do deputado Rodrigo Maia, que é desarmamentista. Então, muito do que está no texto está acordado, foi acordado na Câmara, inclusive com o PT, com o PCdoB e outros partidos. A questão que mencionam, eu ouvi falar várias vezes, de animais, o projeto não trata absolutamente nada de animais. Isso quem regulamenta é o IBAMA. Aqui só se faz registro das armas. Só o registro e o cuidado com o calibre e a limitação, restrição de alguns calibres para caça. Você não pode autorizar, senador, uma arma calibre 22 para caça de javali. Primeiro que você não vai matar ele com um tiro. Você vai judiar do animal. Você tem que ter um limite mínimo. Aí sim você entra um controle bélico, né? Um controle de munição para estabelecer um limite que não traga sofrimento para o animal, caso o IBAMA autorize. Então, isso tem que estar registrado em algum lugar a arma de caça, de tiro e de colecionamento. Então, o projeto ele vem no escopo, senadores, senhores deputados e todos aqui, de uma espinha dorsal que se chama Estatuto do Desarmamento. Ele delega tudo. Ele traz uma espinha dorsal e diz a parte do SINARM, porte de arma de defesa, vai ser toda regulamentada pela Polícia Federal, SINARM. E a parte que trata do tiro esportivo, SIGMA. E partes militares também. Todo o nosso arcabouço jurídico que trata de CAC, inclusive esse projeto na sua origem na Câmara dos Deputados, eu trouxe também a parte do SINARM. Mas foi um acordo em plenário para que ele pudesse ser aprovado de forma simbólica no plenário, que se fosse retirada a parte do SINARM, que aí entrava na parte dos portes de defesa, porte urbano, porte de categorias. Isso foi retirado para que o texto ficasse mais leve e tratasse exclusivamente da parte esportiva
do cuidado e do trato das armas de fogo. Então, quando eu ouço aqui, Polon, direitos, a retirada de direitos dos CACs, que direitos nós temos? A lei do Estatuto do Desarmamento não traz direito nenhum. O que regulamenta a atividade desportiva são decretos administrativos, isso não é direito. O direito está aqui, positivado em lei, caso aprovado. Segurança jurídica. Isso é segurança jurídica. CAC não tem direito nenhum, Polon. É uma canetada de qualquer governante ou de um general do Exército que cai tudo. Cai tudo. Eu sou obrigado a concordar. Cai tudo. Nós não temos direitos. Então, esse projeto ele não retira direito de CAC nenhum. Ele assegura o mínimo. E aí é onde entra a questão das 16 armas. O mínimo que a gente assegura em todos os artigos é para proteger o CAC de governos de esquerda, de direita, que sejam armamentistas ou desarmamentistas. De general, que é armamentista ou desarmamentista, que na canetada quer alterar direito, o que está aqui é o mínimo. Eu coloquei 16 armas, mas eu tentei 30. Foi o que deu para fazer acordo com a oposição, e é assim que se faz, para aprovar um projeto de lei. Dessa envergadura, isso aqui é um estatuto dos CACs. Essa é a nossa cartilha de direitos. Não dá para simplesmente eu pegar todo o arcabouço jurídico de decretos e portarias da Polícia Federal e do Exército e positivar e homologar tudo aquilo que o Bolsonaro fez e ter a ilusão de que isso aqui vai ser aprovado. Não vai. Ele teria morrido lá na Câmara. Foi aprovado no plenário da Câmara de forma simbólica, porque eu tentei a todo tempo trazer tudo aquilo que é moderado, tudo aquilo que é ponderado e que traz a segurança e a garantia de que as atividades desportivas sejam asseguradas. Foi indagado aqui também por que não se coloca regulamentação de categoria esportiva em projeto de lei. Isso não se faz aqui em lugar nenhum no mundo. Quem faz isso são as associações, são as confederações, são aqueles que organizam os campeonatos. Isso não se diz em lei qual é a categoria esportiva de tiro. Aqui está positivada a norma, caso aprovada. Aqui estão os direitos dos CACs, no mínimo, naquilo que se deve proteger de governos, independente daquele que sente na cadeira na próxima eleição, no próximo mandato, ou do general do Exército que venha assentar na chefia do DFPC e que possa ter um pensamento diferenciado, que não seja feito mais na canetada. Esse mínimo jurídico, essa garantia foi feito para tapar essa espinha dorsal. Infelizmente, na Câmara, nós tiramos a parte do porte de defesa urbano, de categorias, como eu já disse, mas nós estamos conseguindo resguardar e trazer tudo aquilo que tinha de positivo em todos os decretos, tanto presidenciais quanto portarias do Exército, resumido em lei, a garantir toda essa atividade esportiva com segurança, trazendo todas essas pontuais alterações que foram feitas no âmbito da Câmara dos Deputados. Gostaria que fosse muito mais abrangente, como atirador, mas o limite político nos trouxe a isso, nos trouxe a essa carta de direitos. Nós, atiradores, nós já compramos munição sem marcação nenhuma. Já é assim. Inclusive dificulta a importação, mas o que é fato que o Tiago está falando é que dificulta, inclusive, para as inovações tecnológicas de marcação de munição. Nós teríamos que fazer outra legislação. Deixar a cargo do Exército regulamentar permite, por exemplo, que se faça a compra de munições por QR Code no futuro, que ela possa ser feita por registro em CPF, só que tudo isso fica trancado se a gente não revogar esse artigo. Ela vai ser regulamentada via decreto do Exército, vai ser regulamentada pelo comando do Exército. Esse artigo ele veda qualquer tipo de inovação com relação à fiscalização de munições no Brasil. Então, completamente o inverso do que se diz. Apenas fazer oportunamente a resposta que foi a pergunta que foi feita ao Tiago, referente ao registro de funcionários autorizados a consultarem os acervos dos atiradores. Mas é óbvio que é por motivo de segurança. Se qualquer um puder entrar em sistema de gerenciamento de armas e conferir quantas armas, de onde estão essas armas dos atiradores, coloque em risco o acervo e a pessoa. Tem que estar registrada e motivada
qual o motivo da consulta daquele acervo e daquele caso em específico. Ninguém consulta o acervo de ninguém à toa. Então, funcionário autorizado, dentro do sistema de controle de armas, vai ter, sim, o acesso e a consulta, vedando que um cidadão qualquer ou que outra pessoa sem autorização faça. Mas eu finalizo aqui, senador Marcos, outros convidados, dizendo que esse projeto de lei ele tem de se restringir à questão desportiva. Nós trabalhamos muito para colocar a questão do porte, da defesa pessoal no âmbito da Polícia Federal e aqui concentrar nas questões dos CACs. Esse projeto, em uma frase dita por uma atiradora, uma senhora, ele tem de dar o objeto à arma. No âmbito da Polícia Federal, é um objeto de defesa. No âmbito deste projeto, é um meio de se alcançar o pódio. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos.